Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta videoaula, leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Vejam nas redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, links de outros textos de apoio de outras videoaulas. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá colocar ali a sua pergunta, mesmo que o irmão não seja cadastrado, o irmão comparecerá ali como convidado, mas tem acesso à sala dos professores. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. Sabemos que nos sábados à noite está havendo um grande número de acessos simultâneos e o nosso servidor às vezes não tem conseguido, o site tem caído, mas o irmão poderá acessar esta aula no nosso canal no YouTube, youtube.com/portalebd, e também no livestream.com/portalebd. Lá as aulas estão disponibilizadas assim que forem proferidas. E o irmão poderá usar aí durante a madrugada do domingo, ou mesmo de manhãzinha no domingo, esta aula estará disponibilizada. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2015 o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, e vice-presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a penúltima lição, a lição do número 12, iniciando o último bloco do trimestre. O quarto e último bloco do trimestre irá nos falar do ápice do ministério de Jesus, da razão de ser do ministério de Jesus, que é a sua morte e a sua ressurreição. São estas duas últimas lições que envolvem o ápice do ministério de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição número 12, a morte de Jesus. Nós deixamos Jesus, na aula passada, instituindo a ceia do Senhor. Lucas, constou da sua pesquisa acurada, ele nos mostra que depois que Jesus celebrou a Páscoa, depois que Jesus instituiu a ceia, ele volta a dizer a respeito da sua paixão e da sua morte. Ele, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 21, ele diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus volta a dizer que seria traído. E ele volta a dizer que esta traição seria o início do seu sofrimento. Já no próprio Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, no versículo 31, Lucas nos diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Jesus já avisara os seus discípulos de que ele iria sofrer, de que ele iria morrer, mas os discípulos não entendiam. Eles estavam presos ao imaginário judaico do Messias. Esse imaginário que já temos falado aqui algumas vezes ao longo do trimestre. Eles viam Jesus como o rei
que iria reinar sobre Israel, iria libertar Israel do jugo romano e iria estabelecer um império de justiça e de paz em todo o mundo. Eles não inventaram isso. As profecias do Antigo Testamento falavam de um Messias que reinaria sobre Israel, filho de Davi, falavam de um Messias que estabeleceria justiça e paz em toda a terra, falavam de um Israel que seria a potência mundial e falavam de todas as nações indo até Jerusalém para adorar a Deus. Ocorre que os judeus não entendiam que este reino previsto pelos profetas do Antigo Testamento não estava para ocorrer ali, naquele momento, do ministério terreno de Jesus. Essas profecias do Antigo Testamento serão cumpridas quando Jesus estabelecer o seu reino milenial. Mas na sua primeira vinda, Jesus teria de ser aquela semente da mulher que teria ferido o seu calcanhar, para só depois esmagar a cabeça da serpente. Jesus, nesta primeira vez que veio humilde. Veio como homem perfeito sem pecado, mas humilde, compassivo, amoroso. Veio para entregar a sua vida por nós, para provar o amor de Deus para conosco. Como diz o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de estabelecer o seu senhorio, antes de cumprir as profecias messiânicas a respeito do milênio, Jesus veio para provar o seu amor, o amor de Deus para conosco. Veio nos libertar do pecado, veio restabelecer a amizade do homem com Deus. A semente da mulher prometida lá no Jardim do Éden é mostrada aqui agora pelo evangelista Lucas. Jesus volta a dizer que seria traído. Mas os seus discípulos não haviam abandonado aquele imaginário do reino messiânico. E logo encerrada a ceia, eles começam a disputar novamente quem seria o maior. Para eles estava próximo, muito próximo, o início do governo terreno de Jesus. É Lucas quem nos dá conta disso. É lá no seu evangelho, ele nos mostra claramente que este era o sentido, o pensamento dos discípulos. Lá em Lucas 19, 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Jesus disse que seria traído, e os discípulos começam a disputar quem seria o maior. Não vamos nos deter sobre esta passagem, porque dela já cuidamos na lição de número 9, a respeito das limitações dos discípulos. Depois que Jesus ensina os seus discípulos que a lógica do reino de Deus é a lógica do serviço e não a lógica do poder, Lucas nos dá conta de que Pedro é avisado pelo Senhor Jesus. Pedro era intrépido, era impulsivo, exercia uma certa liderança entre os discípulos, era um discípulo do círculo íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Talvez ele tivesse se achado maior naquela disputa, mas Jesus volta-se para Pedro e diz que Satanás havia pedido para cirandá-lo com trigo, mas que Jesus havia pedido por ele. E aí traz uma expressão que é surpreendente. Jesus diz para Pedro, o chamando de Simão, e não de Pedro, que foi o nome que Jesus deu, mas o chamando de Simão, que era o nome original de Pedro. Jesus diz, olha, quando te converteres,
confirma teus irmãos. Aqui nós vemos desde o início, quando Lucas vai narrar toda a paixão e morte de Jesus, Lucas vai mostrar a dupla natureza de Jesus. O Jesus Deus, que sabe todas as coisas, que já sabia o que ia acontecer, e o Jesus homem, que cumpre a vontade de Deus, e serenamente, de forma submissa, obediente, foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz Paulo na Epístola aos Filipenses. Lucas mostra que o homem perfeito, o homem liberto do pecado, ele é guiado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo e se submete à vontade de Deus. Jesus agora avisa Pedro que ele havia intercedido por Pedro, porque Satanás queria cirandar Pedro como trigo. E essa expressão de cirandar como trigo, quando o trigo era colhido, ele tinha as cascas, né, a palha, e aí normalmente as mulheres com a peneira jogavam o trigo de um lado para o outro, e aí a palha ia se espalhando, a casca ia saindo, e ficava só o trigo para ser consumido, para poder ser feita farinha, pão, etc. Satanás pediu. Isto é uma coisa importante. Jesus mostra que Satanás não está no mesmo nível de Deus. Satanás pediu. Mas Jesus, como intercessor, rogou ao Pai. E Deus não permitiu que Satanás se andasse com Pedro como trigo. É por isso que Pedro pôde, mesmo tendo negado a Jesus, se reconciliar com o Senhor, não ter fracassado, porque o mal não lhe pôde tocar por causa da intercessão de Jesus. Mais uma vez vemos Jesus compassivo, Jesus que tinha cuidado dos seus discípulos. Mas Jesus também mostra a sua onisciência ao ver que Pedro não era convertido. Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha visto Jesus glorificado, mas ele ainda não era convertido. Jesus disse, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro não era convertido. Depois de 3 anos e meio com Jesus. E há muitos crentes assim, que ainda não se converteram. Pedro mostrou que não era convertido. Porque ao ouvir esta palavra de Jesus, ele diz, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Esta é a prova de que Pedro não era convertido. Ele confiava nele. Ele confiava no eu. Mas Jesus diz, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus mostra a sua onisciência, o conhecimento dos corações. Irmãos, nós não podemos enganar a Jesus. João, escrevendo no capítulo 2, no versículo 24, ele diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ninguém se esconde de Jesus. Jesus conhece a todos. Jesus é Deus, é onisciente. Mas enquanto homem, ele intercedia pelos seus discípulos. Intercedeu por Pedro. Enquanto Deus sabia que Pedro iria negá-lo. Neste instante, Jesus profere um outro ensinamento. Diz Lucas que Jesus fala aos seus discípulos que a partir de então eles deveriam tomar a iniciativa. Jesus diz, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Jesus aqui começa a já instruir os seus discípulos como eles deveriam agir a partir do momento em que ele fosse tirado deles.
Jesus já anuncia o ministério que os apóstolos teriam. Ministério que prossegue até hoje. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus exercia o seu ministério terreno. Agora o ministério terreno ficaria com a igreja. E quando Jesus fala isso, os seus discípulos estavam entre eles duas espadas. E eles mostraram aquelas espadas para Jesus. Mas Jesus disse, basta. Esse trecho do Evangelho segundo Lucas, chamado As Duas Espadas, que é exclusivo do Evangelho segundo Lucas, tem causado muita discussão entre os estudiosos da Bíblia. Jesus era favorável à guerra? Jesus era favorável à violência? Ele manda comprar a espada? Quem não tivesse espada, vendesse um vestido e comprasse uma espada? Os discípulos apresentam para ele duas espadas e Jesus diz, basta. Parece que Jesus está dizendo, é suficiente. Não é nada disso, irmãos. Jesus está dizendo agora que quando ele terminasse seu ministério, os discípulos deveriam tomar a iniciativa. Deveriam até se proteger quando estivessem andando pelas estradas, pregando o Evangelho. Agora, essas duas espadas que os discípulos apresentam, Jesus diz, basta. Ou seja, olha, eu não quero falar mais com vocês. Vocês realmente não estão entendendo nada. É este o melhor sentido, a melhor interpretação que nós podemos ter a este respeito. No nosso esboço, nós falamos aqui um comentário a respeito desta passagem, que nos achou muito interessante. Fritz Rienecker diz assim, a resposta do Senhor basta contém um sentido duplo. Ela pode referir-se às duas espadas que são suficientes, mas também pode significar, em vista de todo o diálogo, basta deste assunto. Estou vendo que vocês não me entendem. Teófilo, um dos pais da igreja, também diz, não quis o Senhor repreender aos seus discípulos porque não entendiam. Por isso disse basta e os deixou. Como quando nós falamos a outro, se vemos que não nos compreende, dizemos, está bem, deixa, não molestemos. Este é o verdadeiro sentido. Os discípulos achavam que Jesus iria estabelecer o reino. E quando ele diz, agora tome sua bolsa, tome sua Ford, quem não tiver vestido, compre uma espada, eles disseram, é agora. Agora Jesus vai iniciar a sua guerra contra os romanos, vai conquistar o reino. Era isso que eles pensavam. E Jesus então simplesmente disse, basta. Vocês não entendem. Vai começar agora o meu sofrimento. E então, Jesus sai dali e vai para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani. E em chegando ao Getsêmani, aquele jardim no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, Jesus fala para os seus discípulos orarem. Lucas nos mostra Jesus como o homem de oração. Jesus já tinha dito para Pedro que tinha orado por ele. Agora ele diz, vamos orar. Orai para que não entreis em tentação. Jesus dá o segredo para que os discípulos pudessem suportar aqueles momentos que se iniciavam, onde eles seriam colocados em prova, em uma grande prova, onde eles veriam o Messias que eles achavam que conquistaria o mundo, em vez de ser rei, ser um réu, onde eles veriam o aparente triunfo das trevas e do mal, onde eles veriam o seu Senhor injuriado, cuspido e ferido, injustiçado. O segredo para suportarmos as aflições desta vida, irmãos, é a oração. Jesus chega e diz para os discípulos, orai para que não entreis em tentação. Se Jesus sempre orou,
Se Jesus nos recomenda orar, por que temos orado tão pouco? Nos momentos aflitivos que vivemos nestes dias, que a Bíblia chama de princípio das dores, nós precisamos orar. Jesus, para suportar obedientemente a vontade de Deus e ser obediente até a morte, morte de cruz, foi orar. Era o homem que foi orar. O Deus que sabia o que ele ia passar, mas o homem que, para suportar o que ele iria passar, precisava da oração. E Jesus inicia a sua solidão. Lucas diz que ele vai à parte dos discípulos, na distância do tiro de uma pedra. E lá ele se põe de joelhos e começa a orar. Ele sabia que só ele tinha aquela missão de salvar a humanidade. Que ele sozinho teria de levar o pecado da humanidade. Que ele, sem pecado, deveria morrer pelos pecadores. Mas para isso, ele precisava de forças. Para isto, ele precisava de uma maior comunhão com Deus. Para isso, ele precisava orar. Ele se põe de joelhos e começa a orar. Ele sabia que estava chegando a sua hora. João, no capítulo 12, no versículo 27, ele mostra este conflito que Lucas vai narrar aqui no Jardim do Getsemane. Lá em João 12, 27 está escrito: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus sabia que tinha vindo para morrer por nós, para sofrer e morrer por nós. Que era um momento difícil, até porque ele era um homem sem pecado. Irmãos, a morte é algo que o homem não aceita, porque ele não foi feito para morrer. É algo que nós sabemos que virá, se Jesus não voltar antes, mas que quando a morte se defronta conosco, nós não a aceitamos. Há algo que nos deixa inconformados. Recentemente perdi meu pai e tive novamente esse sentimento. É a inconformidade, porque a nossa natureza não foi feita para morrer. E nós somos pecadores. Imagine Jesus, que não tinha pecado, que não merecia a morte. A sua natureza humana não podia aceitar a morte. E é isto que Jesus faz quando ele ora. A sua natureza humana diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui nós vemos que Jesus é Deus, mas é uma pessoa distinta do Pai. Era um núcleo de vontade distinto do Pai. E Jesus pede para o Pai passar dele aquele cálice. Ele, na sua natureza humana, não aceitava a morte. Ele não tinha pecado. E há aquele conflito de vontades. E ele, então, diante deste conflito, o que ele faz? A Bíblia diz que ele orava mais intensamente. Havia uma agonia, uma angústia. Lucas diz que o Pai mandou um anjo para o confortar. E ele orou mais intensamente. Muitas vezes, nas nossas lutas, quando a angústia aumenta, quando a agonia aumenta, quando o problema aumenta, nós paramos de orar. Nós desanimamos. Mas aprendamos com Jesus. Quando ele foi posto em agonia, ele orou mais intensamente. E Deus lhe deu o conforto.
Irmãos, oremos a Deus. A coisa está apertando. Ore a Deus. Busque mais a Deus. E Ele lhe dará o conforto e Ele lhe dará condições para que você possa fazer a vontade dEle. E isto que é importante, irmãos. A oração nos faz conformar a vontade de Deus. A oração é um instrumento não de colocar Deus contra a parede, como andam dizendo por aí, mas de nos conformar à vontade de Deus. Quanto mais comunhão temos com Deus, quanto mais oramos, mais facilmente faremos a vontade de Deus. Lucas diz que Jesus entrou em agonia tal, numa angústia tal, que do seu rosto caíram gotas de sangue até o chão. E a medicina ensina, já dissemos isso esse trimestre, que este é o maior estresse que o ser humano pode ter. É um momento crucial. É um momento em que a agonia é tanta, a angústia é tanta, que os capilares se rompem e o sangue corre pelo rosto. Mas Jesus sacrifica a sua vontade. Nunca me esqueço, certa feita, o pastor Eude Martins, hoje na Sociedade Bíblica do Brasil, no ensinamento que ele deu, aqui na igreja do Belenzinho, mostrando que no Getsemane, Jesus sacrificou a sua vontade. Foi a primeira coisa que Jesus sacrificou, a sua vontade. Sem o sacrifício da vontade, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Primeiro eu preciso me negar a mim mesmo, para depois seguir ao Senhor. Jesus, no Getsemane, ele sacrificou a sua vontade. E ao se levantar da oração, Lucas não fala como Mateus, que foram 3 orações, 3 momentos de oração. Apenas diz que quando ele se levantou da oração, ele encontrou os seus discípulos dormindo. E diz ainda Lucas que eles dormiam de tristeza. Já havia um ambiente espiritual adverso. Os discípulos não perseveraram na oração. Jesus já estava só, já se sentia só. Mas Jesus os repreende. Ele diz: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus continua dizendo isto para nós hoje. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Há muitos crentes dormindo. Há muitos crentes que estão, infelizmente, desprezando o momento da oração. E por isso vivem caindo em tentação. E por isso vivem fracassando espiritualmente. Jesus partia agora para a sua paixão e morte preparado. Devidamente preparado. Porque mesmo posto em agonia, orou intensamente. Quer vencer as dificuldades da vida, quer vencer as provações, quer vencer as dificuldades da vida, é fácil. Basta que você ore, tenha uma vida de oração. Jesus se levantou da oração, pronto para morrer por nós. Para vencermos e fazermos a vontade de Deus, precisamos ter uma vida de oração, pois só a vida de oração poderá fazer com que sacrifiquemos a nossa vontade e possamos então assim fazer a vontade de Deus. Lembrando que só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, como escreve João na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 17. Lucas então prossegue a sua narrativa. Diz que mal Jesus repreendeu os discípulos por não terem orado, chega Judas
com uma multidão. E Judas, então, chega-se a Jesus e o beija. E Jesus, então, se dirige a Judas e diz: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Esta pergunta de Jesus mostra a sua onisciência, em primeiro lugar. E mais uma vez aqui o paralelo. Lucas mostra a dupla natureza de Jesus, a sua deidade e a sua humanidade. Como Deus, Jesus olha para Judas e já mostra para Judas que ele sabia que aquele beijo era o sinal da traição. Ele diz assim: com um beijo traz o Filho do Homem? Primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Jesus tinha pleno conhecimento de que Judas o estava traindo. Ele não fora surpreendido. Ele estava em pleno controle da situação e voluntariamente obedecia ao plano do Pai. Mas há um outro ponto. Ele diz assim: com um beijo traz o Filho do Homem. O próprio Jesus mostra a sua humanidade. Ele se chama Filho do Homem. O homem iria agora morrer por nós. Jesus se coloca como Filho do Homem. Reflete a sua humildade. Era aquele homem que se humilhava até a morte. Mas não é só isso. Quando Jesus diz: com um beijo traz o Filho do Homem, o que Jesus está também dizendo? Ele está dizendo que ainda havia uma chance para Judas. Esta expressão de Jesus, com um beijo traz o Filho do Homem, é como que deixando uma porta aberta para que Judas se arrependesse. Jesus estava sentindo compaixão por Judas, sentindo compaixão pelo Senhor. É interessante nós vermos isso. Aqui no nosso esboço nós colocamos um comentário a este respeito. Ambrósio, um dos pais da igreja, ele diz assim: creio que, falando por meio de interrogação, se propõe corrigir ao traidor com um afeto de amigo. Jesus diz: com um beijo traz o Filho do Homem. E Mateus deixa isso bem mais claro. Porque a expressão que Mateus usa, lá em Mateus capítulo 26, é dito assim: Jesus, porém, lhe disse, versículo 50, amigo, a que vieste? Jesus teve compaixão até mesmo do seu inimigo. É por isso que Lucas, no livro de Atos, ele diz que no primeiro tratado ele havia escrito não só o que Jesus começou a fazer, mas a ensinar. Jesus ensinou a amar os inimigos. E agora ele demonstra o seu amor para com os inimigos, quando ele se dirige desta maneira ao traidor. Com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus mostra a sua humildade, a sua condição de homem obediente e obediente até a morte. Jesus mostra a sua divindade, sabendo o que estava acontecendo, que aquele beijo era o sinal da traição. E Jesus mostra o seu amor, a sua compaixão, dando uma expressão branda, deixando a porta aberta ao arrependimento de Judas. Mas no momento em que Jesus é preso, diz Lucas, um dos discípulos, Lucas não fala quem,
Já o outro evangelista vai dizer que é Pedro. Pega uma daquelas duas espadas que Jesus tinha dito basta e tenta cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote, que Lucas também não dá seu nome aqui, mas que nós sabemos em outro evangelho que se trata de Malco. Como é que eu digo que é a cabeça? Porque no momento em que ele desfere o golpe da espada, o servo do sumo sacerdote faz assim. E em fazendo assim, ou melhor assim, corta a orelha. Ele queria cortar o pescoço. Ó, cortou a orelha. E Jesus imediatamente cura o servo do sumo sacerdote. Pega a orelha e cola a orelha. É Jesus amando os seus inimigos, curando aquele que chefiava a multidão, para que os discípulos não pudessem ser acusados de coisa alguma. Nós também não nos deteremos neste episódio, porque nós já estudamos isso quando falamos das curas, dos milagres de Jesus. Na lição de número 7. Jesus estava no pleno controle da situação. Inibe a reação violenta dos discípulos. E aí, como diz o povo, caiu a ficha dos discípulos. Os discípulos percebem naquele momento que Jesus se deixaria prender, que ele não iria conquistar o trono. E lhes vem uma tremenda decepção. E Jesus mostrando, e Lucas mostrando que Jesus estava no pleno controle da situação. Depois desta cura, Jesus diz assim: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus mostra que tinha o controle da situação. Tinha curado agora o servo do sumo sacerdote com a orelha. Podia usar do seu poder, ele tinha poder, mas ele não usou. Ele disse: agora é a vossa hora, e é a hora do poder das trevas. Eu me submeto à vontade do Pai, e deixo que vocês façam o que quiserem comigo. E aí então ele é preso, e diz Lucas que ele é levado à casa do sumo sacerdote. E Pedro, que havia cortado a orelha direita do servo do sumo sacerdote, começa a seguir a Jesus de longe. Ele era inconverso. Ele havia tentado, pela sua própria força, livrar a Jesus da prisão. Mas Jesus estava no controle da situação. Impediu esta reação violenta e se entrega voluntariamente. E Pedro, decepcionado, começa a seguir Jesus de longe. Lucas diz que ele foi para a casa do sumo sacerdote. Outros evangelistas dizem que ele foi primeiro à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, o sogro do sumo sacerdote, e Anás, aliás, que era do sumo sacerdote. Depois ele foi levado para a casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote, que tinha sido sumo sacerdote antes, e havia sido retirado do cargo, mas ainda era respeitado no Sinédrio. Lucas simplesmente diz que foi à casa do sumo sacerdote. E no pátio desta casa, onde vai se reunir o Sinédrio para julgar a Jesus, pois assim havia sido combinado com Judas, Pedro fica ali se aquecendo com os outros. E uma criada o vê e o reconhece como sendo alguns daqueles que andavam com Jesus. Pedro temeu aquela mulher e negou conhecer a Jesus. Depois vem um outro e diz: não, você é um deles. E ele nega pela segunda vez. E depois de quase uma hora, o outro diz: não, você é deles, porque inclusive você é galileu. E ele então nega a terceira vez. E aí canta o galo. E aí Pedro se lembra
das palavras de Jesus. E mais do que isso, Lucas é o único que registra que Jesus, estando a certa distância, esperando o sinédrio se reunir para ser julgado, olha para Jesus, olha para Pedro. Pedro olha para Jesus. E neste olhar, que não é um olhar de raiva, não é um olhar de revolta, não é um olhar de repreensão, é um olhar de compaixão. Pedro, ao ver este olhar de Jesus, este maravilhoso olhar, como tem aquele hino daquela cantata Maior Amor, o hino que eu gosto muito, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. É este maravilhoso olhar de Jesus que faz com que Pedro se converta. A Bíblia diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro, chorou amargamente. É aqui que Pedro se converte, quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, um encontro de corpo, alma e espírito. E a partir de então passou a confirmar os seus irmãos. Não porque ele fosse papa, como ensina a Igreja Romana, porque todo crente convertido deve confirmar os seus irmãos. É o que a gente estuda, que a gente vê lá em Judas. Né? Judas, o irmão do Senhor, ele diz assim, no versículo 21, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. É nosso dever, como convertidos, confirmar os nossos irmãos, ter misericórdia deles, se apiedar daqueles que são duvidosos, não escandalizar os que são fracos na fé, como ensina o apóstolo Paulo no capítulo 14 da Epístola aos Romanos. E assim nós estaremos confirmando os nossos irmãos. Isso não tem nada a ver com o ministério petrino, com o papado. Todo e qualquer crente convertido deve confirmar os seus irmãos. Jesus olha para Pedro com compaixão. Pedro se arrepende e se converte. Jesus demonstrou compaixão para Judas, mas ele não aproveitou a oportunidade e por isso se perdeu. Enquanto o sinédrio se aguardava para ser reunido, Jesus começa a sua paixão, o seu sofrimento. A palavra paixão quer dizer sofrimento. Quando eu falo paixão e morte de Jesus, eu estou falando de sofrimento de Jesus. Os homens que haviam detido Jesus zombavam dele e o feriam, vendaram-lhe os olhos, o feriam no rosto e perguntavam para ele, profetiza, quem é que te feriu? E o blasfemavam, o ofendiam. É o que Jesus havia dito, ele seria injuriado, cuspido e ferido. Aquela multidão daqueles homens, mesmo tendo visto aquele milagre da cura do servo da orelha direita do servo do sumo sacerdote, eram impiedosos com Jesus. Foi o que Jesus disse. Era o poder das trevas. Jesus se permitiu sofrer. Jesus não resistiu à ação das trevas. Era o momento do poder das trevas, como disse Lucas. E quando se juntou o Sinédrio, que era o principal tribunal judaico,
diz Lucas, os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e e os escribas, ele foi conduzido até aquela reunião. E aí já começam as coisas erradas, porque o Sinédrio não podia se reunir à noite, mas eles estavam ávidos para matar a Jesus, para obter a morte de Jesus. É o que nós já lemos lá, Lucas escreveu lá no capítulo 22, versículo 2. E os principais sacerdotes e anciãos andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Eles se reúnem e lhe perguntam: és tu o Cristo? E Jesus responde: se vou-lo disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Jesus mostra toda a sua onisciência. Ele sabia o que se estava acontecendo. Ele diz: quando perguntar, és tu o Cristo? Eu não vou responder. Se eu disser que sou, vocês não vão crer. E se eu fizer perguntas para vocês, também vocês não vão me soltar. Eu sei que você é condenado. Lucas mostra a onisciência de Jesus, a sua deidade. E mostra também que ele tinha um pleno controle da situação. Ele sabia o que estava acontecendo. Ambrósio, vamos citá-lo mais uma vez, este pai da igreja, ele diz assim: é acusado o Senhor e se cala, porque não necessita de defesa. Desejam ser defendidos os que têm por que temer, e não confirma a acusação porque se cala, senão que a despreza, não a respondendo. O que poderia temer quem não se apega à vida? A salvação de todos exige a sua morte, para que dela brote a vida de todos. Jesus não tinha por que se defender. Ele sabia que tinha de morrer pelos pecadores. Por isso ele não perde tempo respondendo aos membros do Sinédrio. Esse silêncio de Jesus era a sua obediência e cumprimento de uma profecia. Porque estava profetizado, Isaías havia dito: como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Assim como o cordeiro, quando vai morrer, a ovelha quando vai morrer, ela sabe que vai morrer, ela fica quietinha, ela não bale, ela não esperneia, não é diferente do cabrito e do bode. Ele não abriu a sua boca. Ele apenas disse. Abriu a boca no sentido de responder, de querer se defender. Ele apenas diz: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Queridos e amados irmãos, Jesus confirma que ele já via à frente. Ele tinha confiança e fé em Deus enquanto homem. Enquanto homem, ele sabia que padeceria grandemente, mas o final daquilo tudo seria se assentar à direita do poder de Deus. E foi esta trajetória. Começando sacrificando sua vontade no Getsemane, ele terminou à direita do Pai. E nós precisamos ter esta mesma convicção. Nós precisamos, sem dúvida alguma, ter esta certeza. Nós vamos passar por todas as aflições deste mundo, mas também sentaremos à direita de Deus. É esta certeza, essa esperança que nos fará vencer as dificuldades desta vida. Porque Jesus prometeu, lá está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O mesmo lugar à direita do Pai está reservado para nós. Por isso, confiemos, sejamos como Jesus, obedientes até a morte, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus está aqui sendo julgado injustamente, está aqui sendo vilipendiado por um tribunal injusto. Ele já sabia que seria condenado e morto, mas ele diz:
Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Tenhamos esta confiança, irmãos. Tenhamos esta confiança. Estamos passando por agruras neste mundo. Somos tentados, desprezados, muitas vezes mortos. Mas aguardam a glória que nos está reservada. Não é para comparar com as aflições do tempo presente. Aí eles perguntam, tu és o Filho de Deus? E ele diz, vós dizeis que eu sou. Jesus não assume a divindade. Ele só diz, vocês dizem que eu sou. É este o silêncio de Jesus. Jesus, ele, diante desta afirmação, vocês dizem que eu sou? Eles disseram, de que mais testemunhas necessitamos? Nós mesmos ouvimos de sua boca. Olha que mentira, Jesus não disse que era Deus. Jesus disse, vocês dizem que eu sou. Mas eles queriam condenar de qualquer maneira. Era um julgamento injusto, que prevaleceria porque esta era a vontade de Deus. Aprendamos isto, irmãos. Muitas vezes nós passamos por adversidades, somos injustiçados, não porque Deus seja injusto, mas porque esta é a vontade de Deus para nós. Diante desta acusação religiosa, e o nosso comentarista diz, esse julgamento no Sinédrio foi um julgamento religioso. O Sinédrio ele tinha poder religioso. Eles então acusaram Jesus de se fazer Deus, o que era uma blasfêmia, segundo a lei de Moisés. Caso Jesus não fosse Deus realmente. Aí eles então vão tentar obter o julgamento político, porque o Sinédrio não podia condenar ninguém à morte, só a autoridade romana. E eles queriam matar Jesus. Aí Lucas diz que Jesus é levado até Pôncio Pilatos, que era o procurador da Judéia, o representante de César na Judéia. E diante de Pilatos, eles mudam a acusação. Não adiantava falar que Jesus se fazia Deus, porque isto não ofendia a lei romana. Diante de Pilatos, Lucas diz que a acusação era a seguinte: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. A acusação agora é a política, como diz o nosso comentarista. Para eles obterem a condenação dos romanos, para que Jesus fosse morto, ele tinha que ser pintado como um rebelde, como um revolucionário, como aquele que queria libertar Israel do jugo romano. E, logicamente, os romanos o condenariam à morte, porque não queriam um rebelde, não queriam perder aquela terra que eles haviam conquistado. E nós vemos aqui a grande mentira. Jesus nunca disse para não dar o tributo a César, ao contrário. Quando foi enfrentado pelos herodianos e fariseus, ele disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus foi aclamado como rei quando entrou em Jerusalém. Mas ele mesmo não tinha dito que era o rei. E por isso é que Pilatos lhe pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus procede da mesma maneira que procedeu no Sinédrio. Ele diz, tu dizes. Jesus não queria se defender. Sabia que era inútil a defesa. Sabia que a vontade de Deus era que ele morresse. Mas Pilatos percebeu que Jesus era inocente. E então dirigiu-se aos principais sacerdotes e aos escribas e disse, olha, eu não acho culpa neste homem. Mas eles insistiram. Eles disseram que ele alvoroçava o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. E quando Pilatos soube que Jesus era da Galileia, porque achavam que ele havia nascido em Nazaré, ele havia sido criado na Galileia, Pilatos teve um rampejo. Vou me livrar deste pepino. Herodes, o tetrarca da Galileia, estava em Jerusalém porque era a ocasião da festa da Páscoa. E Herodes vinha sempre para Jerusalém por causa da festividade da Páscoa. Quando Pilatos soube que Jesus era da Galileia,
mandou Jesus para Herodes. Porque, como Galileu, Jesus tinha que ser julgado pelo governante da Galileia. E quando Herodes soube que Jesus havia chegado, ele ficou muito feliz, porque já há muito que Herodes queria ver Jesus. Lucas já havia registrado isto. Lá no capítulo 9, no versículo 7. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Já fazia tempo que Herodes queria conhecer Jesus. Mas o que motivava Herodes era curiosidade. Ele queria ver milagres de Jesus. Ele não queria compromisso com Jesus. Ele queria apenas satisfazer a sua curiosidade e, se pudesse, tirar uma casquinha de Jesus. Que Jesus lhe fizesse algum milagre, algum benefício. Existem muitos Herodes hoje em dia que também vão atrás de Jesus só para ter milagre, para ter cura, para ter enriquecimento, mas não querem compromisso com Jesus. Herodes ficou alegre ao receber Jesus, mas Jesus não abriu a boca. Jesus ficou calado. Herodes fez perguntas a Jesus e Jesus nada respondeu. Está lá em Lucas 23:9. E interrogavam-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. Só os principais, os sacerdotes e os escribas, que haviam acompanhado Jesus até a presença de Herodes, que faziam acusações graves contra Jesus. E vendo Herodes que Jesus não lhe dava nenhuma confiança, Herodes o desprezou, mandou vesti-lo de uma roupa resplandecente, como que zombando que ele fosse o rei dos judeus. E o devolveu para Pilatos. Jesus ficou silente. Jesus não deu confiança a Herodes. Cuidado, irmão, se você está atrás de Jesus apenas para benesses materiais, por curiosidade. Jesus não lhe dará confiança. Mas é interessante ver que quando Herodes devolve Jesus a Pilatos, Lucas diz, no versículo 12 do capítulo 23, e no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. A Bíblia não nos diz por que Pilatos e Herodes eram adversários políticos. Alguns entendem que, como está registrado no Evangelho segundo Lucas, que Pilatos havia mandado matar alguns galileus, isto teria sido uma atitude que representava um desprezo à autoridade de Herodes. Mas não sabemos se foi isso. A verdade é que Jesus une as pessoas, mesmo os seus inimigos. Nós aprendemos duas coisas aqui. Que Jesus tem o efeito de unir pessoas que são contra ele. Saiba disso, meu irmão. Há movimentos que entre si são antagônicos, mas que se unem para atacar o corpo de Cristo, para atacar a igreja. Nós vemos aí comunistas, muçulmanos, materialistas, todos unidos contra a igreja, contra o evangelho. Foi o que aconteceu com Pilatos e Herodes. Eles se uniram contra Jesus. Quando Jesus volta para Pilatos, Pilatos convoca o povo, os principais sacerdotes, os magistrados, e diz, eu acho que este homem é inocente. Eu vou dar só uma surra nele, açoitá-lo e vou soltá-lo.
Mas, até porque Herodes não encontrou nada contra ele, tanto que entregou de volta para mim. Mas a multidão, incitada pelos inimigos de Jesus, começam a pressionar Pilatos. E Pilatos, então, seguindo um costume daquele tempo, pois era a época da Páscoa, e normalmente se dava indulto. Como hoje, por exemplo, o presidente da República, perto do Natal, ele indulta, ele perdoa alguns criminosos. Havia aquele costume também nessa época. Na festa da Páscoa, o governante romano costumava perdoar e soltar um criminoso. E então Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, pergunta ao povo se deveria soltar Jesus ou Barrabás. E Lucas diz que Barrabás era um rebelde e um homicida. Ele havia feito uma rebeldia na cidade. Provavelmente era da facção dos zelotes. Os zelotes eram os guerrilheiros daquele tempo. Eram os terroristas daquele tempo. Eram pessoas que lutavam contra o jugo romano, que faziam atentados, que faziam uma série de revoltas contra o domínio romano. Este gesto de Pilatos mostra muito bem isso. Como os principais sacerdotes, os escribas, estavam acusando Jesus de querer fazer uma rebelião, Pilatos diz, eu vou colocar Barrabás, que é um rebelde, e como eles estão preocupados em não melindrar o governo romano, eles vão escolher Jesus. Porque se eles escolherem Barrabás, eles estarão escolhendo alguém que comprovadamente é contra o governo romano. Mas o que os principais sacerdotes e escribas queriam era matar Jesus. Eles não estavam nem aí em melindrar Roma, eles queriam matar Jesus. E para a surpresa de Pilatos, a multidão pediu que soltasse Barrabás e que se crucificasse Jesus. Eles escolhem Barrabás. E então, a Bíblia diz que Pilatos entregou Jesus à vontade deles. Era o que Jesus havia predito. Agora é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus foi irrazoavelmente condenado. Condenado sem provas. Condenado em cima de mentiras. E Lucas mostra isso. Não havia argumentos para condenar. Lembre que Lucas está escrevendo para gregos. E ao escrever para gregos, Lucas quer mostrar os argumentos. E Lucas mostra, na sua narrativa, que Jesus foi condenado sem provas, sem argumentos. Jesus era um homem inocente. Condenado, mas inocente. Condenado, mas sem culpa. Morreu por nós. Morreu para assumir a nossa culpa, para assumir o nosso pecado. E aí Lucas então começa a dizer que depois que Jesus é condenado, ele é levado ao lugar chamado a Caveira, o Calvário, o Gólgota, o monte em Jerusalém, para ser crucificado. Ele havia sido ferido pelos homens do Sinédrio, ferido pelos soldados romanos, ferido pelos soldados de Herodes. Havia passado a noite em claro, havia tido uma grande angústia no Getsêmani, estava fisicamente esgotado. Ele era homem, e Lucas enfatiza essa humanidade ao dizer que os soldados, no caminho, colocam Simão Cireneu para levar junto com Jesus a sua cruz. Ele não tinha condições físicas de levar a sua cruz. Capítulo 23, versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Mas este Jesus esgotado fisicamente,
que não conseguia sequer levar a sua cruz sozinho, era um Jesus compassivo. Mulheres iam andando junto dele, chorando. E Jesus se vira para elas e diz: olha, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas, porque Jerusalém vai ser destruída, porque vocês vão sofrer, os filhos de vocês vão sofrer. Mais uma vez, Lucas mostra a onisciência de Jesus, a onisciência, a beidade de Jesus. Aquele homem esgotado fisicamente, sofrendo uma dor física e moral inigualáveis, profetiza aquelas mulheres e diz: olha, se fizeram isso com um lenho verde, que dirá o lenho seco? O lenho verde era ele, o justo, que estava sendo injustamente condenado, que estava sofrendo. Que dirá os judeus o que sofreriam por terem rejeitado o Messias, por terem recusado a salvação? E chegando ao lugar chamado Caveira, diz Lucas, colocaram 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda de Jesus, para criarem um clima de suspeição com relação à inocência de Jesus. Repartiram seus vestidos e lançaram sortes. Mas neste momento, Lucas mostra mais uma vez a compaixão de Jesus. Jesus é despido. Ele se despojou de tudo. Estava humilhado até a morte, morte de cruz. Este Jesus despido, esse Jesus despojado de tudo, até mesmo das vestes, que era a única coisa que lhe havia sobrado. Pois nem integridade física ele mais tinha por causa dos ferimentos, dos açoites. Moralmente ofendido pela zombaria. Este Jesus profere a primeira palavra da cruz. E das 7 palavras da cruz, Lucas registra 3. A primeira palavra da cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este Jesus amoroso que pede perdão aos seus algozes, que continua amando os seus inimigos. E ninguém que matou Jesus e participou da crucifixão de Jesus irá para o inferno por causa disto, porque foram perdoados. Enquanto Jesus se compadecia dos seus algozes e tinha o pleno controle da situação, a Bíblia diz que o povo estava olhando, o povo estava indiferente. E Jesus aí então é tentado. Tentado pelos principais dos sacerdotes, que zombavam dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. O diabo começa a querer que Jesus descesse da cruz. Mas Jesus não estava ali para se salvar. Ele estava ali para salvar os outros. Ele não estava ali para se salvar, mas para salvar os outros. Nós colocamos aqui um comentário de Atanásio, outro pai da igreja, Atanásio, que foi tão importante no concílio de Nicéia para falar sobre a dupla natureza divina e humana de Jesus. Atanásio diz o seguinte: não se salvando a si mesmo, senão salvando as suas criaturas, era como queria o Senhor ser reconhecido como Salvador. Ao médico não se chama deste modo, quando se cura a si mesmo, senão quando cura os demais. Deste modo é considerado o Senhor como Salvador, já que ele não necessitava de salvação. Tampouco queria ser reconhecido como tal, descendo da cruz, senão morrendo. Muito maior é o mérito da morte do Salvador com respeito aos homens que se tivera descido da cruz. Jesus só seria o Salvador se ele salvasse os outros. Atanásio diz: quando o médico se cura a si mesmo, ele não é conhecido como médico. Ele só é conhecido como médico quando cura os outros. Jesus só é conhecido como Salvador porque ele salvou os outros. Ele morreu por nós
para nos salvar. Os principais dos sacerdotes zombavam dele, diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Era a tentação. Jesus foi tentado até o último instante. É por isso que a Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. E nós também somos tentados. O diabo também nos manda descer da cruz. Porque quem quiser seguir a Jesus, Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o diabo diz: larga a cruz, não faça a vontade de Deus, não seja obediente, faça a vontade do seu eu, mas aprendamos com Jesus, neguemos a nós mesmos e não desçamos da cruz, façamos a vontade de Deus na nossa vida. Mas além dos principais dos sacerdotes, os soldados romanos também zombavam de Jesus e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. É a acusação política. A acusação religiosa é que ele se dizia o Cristo, que ele se dizia Deus. A acusação política é que ele se dizia o rei dos judeus. E estava escrito, e diz Lucas, em grego, hebraico e latim, as línguas oficiais, estava escrito: este é o rei dos judeus. Jesus é aclamado e reconhecido como rei, mesmo nesta situação. Lucas não diz, mas o outro evangelista diz que quando os principais dos sacerdotes viram isso, foram até Pilatos para que ele mudasse a inscrição. Mas Pilatos diz: o que eu escrevi? Escrevi. A realeza de Jesus é declarada oficialmente por Roma, nas línguas oficiais, apesar dele estar morrendo como réu. Olha como Deus faz as coisas, irmãos. Um dos malfeitores, o malfeitor que estava à esquerda, também começou a zombar de Jesus. E disse: olha, se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. Mas o outro malfeitor teve uma visão de fé que muito me admira. Ao ver aquele quadro, quem poderia dizer que Jesus era o Cristo? Os próprios discípulos estavam decepcionados. Só João estava ao pé da cruz. Isso não é mencionado por Lucas, é mencionado pelo próprio João. Todos os discípulos estavam atônitos, haviam se dispersado, porque não podiam ver num homem crucificado, vencido aparentemente, o Messias profetizado. Mas aquele ladrão se dirige ao seu colega e diz: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os principais dos sacerdotes zombavam de Jesus e diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Os soldados romanos zombavam e diziam: se tu és o rei dos judeus, desce da cruz. Mas aquele homem malfeitor confessou o seu pecado e viu naquele homem o rei, e viu naquele homem o Cristo, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí nós temos a segunda palavra da cruz mencionada por Lucas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus mostra toda a sua convicção. Em meio ao processo de morte, morte cruel, a pior morte que existe, que é por crucifixão. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus já via que ele havia de tirar os justos do seio de Abraão e levar até o terceiro céu, que é o paraíso. Jesus já se via vencedor sobre a morte e sobre o pecado. E Jesus salvava aquele homem. E não me venham dizer que a expressão é hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem essa vírgula, até porque não tem vírgula no grego. É mentira das Testemunhas de Jeová
e dos adventistas. Não tem vírgula no grego. E a expressão é essa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E então a natureza, isso foi perto do meio-dia, e a natureza começa a manifestar o momento triste que se passava. Diz Lucas, e era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Ao meio-dia, ao invés do sol estar a pino, o sol negou a sua luz. Escureceu como se fosse noite. E a hora nona, na hora do sacrifício contínuo, na hora em que o cordeiro era oferecido pelos pecados do povo, diz Lucas que o véu do templo se rasgou ao meio. E Jesus clamou com grande voz, a terceira palavra da cruz mencionada por Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Estava cumprida a lei. Estava pago o preço do pecado da humanidade. Jesus reatava a amizade entre Deus e os homens. O véu do templo se rasgava. Havia sido aberto um novo e vivo caminho para o céu, no lugar santo, como diz o escritor aos Hebreus. E temos aí mais um indício da influência de Paulo, de que Paulo foi o autor da escritura da Epístola aos Hebreus e que influenciou Lucas. E é interessante que das 3 palavras da cruz que Lucas registra, 2 são orações. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a outra é uma resposta a uma oração. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Respondendo à oração do malfeitor. Que não é o bom ladrão, porque nenhum ladrão é bom. É o ladrão arrependido. É um homem de oração. É um homem que intercede. É um homem de compaixão. É o homem perfeito que, em plena comunhão com Deus, pode entregar o seu espírito ao Pai. E Lucas, que escreve para os gentios, ele diz que diante de todo aquele quadro da natureza, o centurião romano, que era o comandante da tropa que estava fazendo a execução, ele diz, na verdade este homem era justo. Lucas está escrevendo para os gentios, para os gregos, a falta de argumentos para a condenação. E agora os episódios da própria morte de Jesus mostram a justiça de Jesus. O próprio centurião romano confirma que aquele homem era justo. Mas a multidão que estava ali e que havia visto aquele espetáculo sai de lá batendo nos peitos. Jesus morria, mesmo sem ter culpa, por toda a humanidade. Cumprida era a vontade do Pai. Mas Jesus nunca perdeu o controle da situação. Era um homem perfeito que morria por nós. Em todos estes pormenores, Lucas mostra que a deidade de Jesus e o controle da situação não o impediram de fazer a vontade de Deus e de morrer por nós. Jesus morreu por nós. E nós devemos estar dispostos a morrer por ele. Amém.